E o papo do nosso podcast de hoje é para trazer os bastidores de grandes marcas de sucesso, tá? Os bastidores do marketing de quem? Nada mais, nada menos de Nike, Reebok, Integral Médica e muito mais. Vamos saber o que aconteceu por trás da estratégia de marketing enquanto elas batiam aquelas metas maravilhosas de vendas? Vamos saber hoje, tá? E hoje a gente conta tudo, porque aqui é tudo em off. Oi, pessoal, eu sou o Beto, owner da Mega Comunicação Estratégica. E eu sou a Gabi Gonçalo, Head of Growth da Mega. E esse daqui é o podcast... É o Mega em Off. Galera, prepare-se então para mergulhar nesse mundo do marketing da Nike, como eu falei, Reebok, Integral Médica e muito mais. E quem que vai contar tudo pra gente? Quem viveu isso de pertinho? Quem que é, Beto? Conta pra gente. Thiago Kitzinger é um renomado profissional do mundo do marketing esportivo e nutrição esportiva, com uma carreira repleta de conquistas notáveis, e é por isso que ele está aqui. Famoso por ser um grande batedor de metas, passou por empresas líderes do setor como Nike, Reebok, Dux Nutrition e Integral Médica Suplementos Nutricionais. Thiago é apaixonado por impulsionar marcas e produtos relacionados ao esporte, e seu compromisso com a excelência é evidente em suas realizações profissionais. Thiago Kitzinger, bem-vindo! Oi, Beto. Oi, Gabi, tudo bem? Obrigado pelo convite. Acho muito feliz aí, né, em estar participando do podcast, né? Tô acompanhando aí já os primeiros episódios e bem bacana estar aqui presente para poder contar um pouco, né, da história. Nike, Reebok, Red Bull, Integral Med são empresas que eu tive a honra de passar, né, de exercer aí um pouco do nosso trabalho e eu sei que gera muita curiosidade, né? Então as pessoas querem saber como é a estrutura, algumas histórias de bastidor, como foi às vezes organizar, né, times. Então tudo isso a gente pode trazer um pouquinho, né? Mesmo sendo em off, a gente conta algumas coisas para vocês. Adorei o mesmo sendo em off, viu? Deixa eu começar já olhando no comecinho ali da tua carreira, que até hoje se fala muito dessa época que a Nike estava vivendo, né, de 2012 a 2014, se eu não me engano, que você atuou na Nike, né? Conta um pouquinho como é que foi essa experiência. Eu sei que você estava ainda um pouco mais para a área de vendas, né? Mas a gente sabe que vendas e marketing está em contato direto. O que aconteceu naquela época? Como que estava o momento da Nike? Experiências, coisas que você viu que é legal compartilhar com quem quer aprender mais sobre o marketing esportivo aí. Traz pra gente esses aprendizados. Legal, Gabi. Legal, Gabi. Isso é muito bacana, porque na verdade, mesmo como você comentou, como eu estava ali numa estrutura meio de vendas e trade, por mais que não era diretamente marketing, na Nike não existe essa separação. Então, acho que essa é a primeira história de bastidor que eu posso falar. Você tem que estar muito interagido nos pilares e nos alicerces da marca, né? Então, quando você entra na Nike, você recebe, né, o book de posicionamento da marca, você recebe a história da marca, tem lá os 10 mandamentos da Nike, acho que todos aqui conhecem, né, ou conhecem pelo menos alguns deles, né, e você tem que decorar aquilo, você tem que viver aquilo, né, então já por aí você já não começa a ter uma grande separação. E mesmo você sendo dessas áreas que elas são mais mercadológicas, mais voltadas para vendas, você tinha uma conexão muito grande com as áreas de merchandising, que é a área de assortment, né, onde ficam a linha de produtos mesmo. Porque era ali que era feita a definição do que ia ao consumidor final. Então, isso era só a ponta da lança do que toda uma estratégia de marketing lá atrás trazia. Então, antes do consumidor ver o lançamento de um produto, eu participei de alguns lançamentos muito legais, por exemplo, o Nike Free, não sei se vocês lembram, aquele tênis que ele era super versátil. Então, antes dessa história ser contada, um ano para trás, toda a estratégia de marketing era montada. Isso era feita a 6 mãos, junto com o time de merchandising, junto com o time de vendas, porque todo mundo tinha que acreditar naquela estratégia e naquela história, né? Então isso é muito bacana, então não tinha muito uma grande diferenciação. E a Nike é uma grande escola de posicionamento de marca e de segmentação de marca. Posso contar um pouco também disso para vocês mais para frente, de como a marca ela consegue criar valor, né, e criar desejo com produtos premium
bem posicionados em algumas, a gente chamava de portas, né? Ou seja, em alguns clientes, mas aquele tênis, por exemplo, que é o mesmo que está no pé do LeBron James, ele não vai estar disponível para todo mundo comprar naquele primeiro momento. Então, é uma escola de criar desejo mesmo de marca, né? Então, você colocava em poucos pontos de venda estratégicos dentro do posicionamento para que isso fosse depois, criasse essa energia, criasse esse desejo, e uma, duas coleções depois, ele estaria mais disponível para todo mundo. Então, a Nike é uma grande escola disso, né? E 2012, acho que é o início de um processo de grandes eventos no Brasil. Acho que alguns de vocês, né, vão lembrar, estamos falando de Copa do Mundo e Olimpíada. Então, no meu período que trabalhei na Nike, a gente pegou exatamente esse momento de entregar Copa do Mundo e Olimpíada, e a Nike tinha um grande desafio, né? Nós ali, a gente tinha um grande desafio que era conseguir elevar o consumo de artigos esportivos no Brasil. Então a Nike quis aproveitar esse momento chave no Brasil, né, de que todo mundo estava olhando para cá, toda a verba global estava aqui também, então teve muito isso, então teve muita grana aqui envolvida em investimento, não só em marketing, mídia, mas também trade, ponto de venda, né, muita grana, e eu participei desses projetos que a gente chamava de Marketplace Transformation, que era realmente colocar lojas da Nike dentro dos varejistas, e ali sim você conseguir contar essa história que eu comentei. Então, todo esse olhar que a empresa tinha para esse momento de mercado foi colocado ali por quê? Elevar, né, subir um degrau que a gente chamava, que era elevar o consumo. E por que eu digo isso? Só fazer um parênteses. Se vocês forem tentar lembrar, eu já fazia academia nessa época, né? Acho que alguns ouvintes que estão aqui talvez vão se lembrar lá para 2010, 2012. Quando você ia numa academia, você via as mulheres com um top normal, uma legging, às vezes uma camisetinha por cima, e ia lá fazer o treino dela. O homem, então, nem se fala, era pior ainda. Ele usava bermuda de surf e abadá, né? Eu brincava com isso. Vou lembrar, para quem não sabe, abadá é aquela regatinha que o pessoal usa nas micaretas, no Carnaval da Bahia, e aí o cara faz coleção daquilo ali. E ele ia na academia treinar com isso, né? Então, e a Nike, a nível global, principalmente, óbvio, mercado americano, mas a nível global, estava em outro patamar de sortimento para essa categoria de training, por exemplo. A gente já estava falando de croppeds, a gente está falando de tops de alta performance, as mulheres já usavam shorts, às vezes usavam uma legging, usavam aquelas meias por cima de polaina, os homens usavam bermudas muito mais curtas, mais leves, camisetas com forro, com respiro, para ter mais performance. O foco, o grande objetivo da Nike a nível global era entregar performance com moda, com estilo, né? E no Brasil a gente estava atrasado. Esse momento, que foi um momento de grande investimento da companhia do Brasil, também culminou e aproveitou para trazer um pouco desse novo sortimento. E é muito engraçado, porque hoje, né, 10 anos depois, a gente vai numa academia, hoje você vê as pessoas vestidas como os americanos se vestiam há 10 anos atrás para ir treinar. As pessoas se vestem para ir treinar, as pessoas não saem com qualquer roupa, né? E elas se julgam ali dentro da academia, né? Uma que está mais bem vestida que a outra. Então virou, inclusive, um lugar, um momento social. A Nike enxergou isso 10 anos atrás e aproveitou esse momento de 2012 para isso. Eu tenho uma dúvida pegando esse teu gancho. Provavelmente em algum momento, vamos mudar um perfil cultural, né? Vamos mudar um padrão do brasileiro e tal. Teve algum canal, alguma métrica, alguma ferramenta, principalmente canal, que vocês utilizaram, que deu muito sucesso e que vocês não esperavam que aquilo fosse impactar tanto? Eu sei que a comunicação ela é 360, mas às vezes vocês apostaram em alguma coisa que foi, aqui saiu... Foi a grande sacada. Eu acho que a Nike tinha dois grandes canais principais. A Nike sempre foi uma empresa, por mais que o marketing muito forte, né? Ela sempre foi uma empresa de varejo, né? Ela sempre foi uma empresa de ponto de venda. Então, isso não só Brasil, historicamente fora do Brasil, você pega as grandes parcerias que ela tem lá fora com Foot Locker, né? Com outros grandes varejistas, sempre foi uma característica da empresa. Ela conseguia contar, a gente chamava de contar a história do ponto de venda. Então, você chega com aquelas grandes vitrines, né? Então, é o 360, óbvio, na prática. Mas foi um início também de grandes campanhas utilizando o YouTube como principal ferramenta. A Nike, há 10 anos atrás, já estava sendo disruptiva,
já não estava mais utilizando grandes mídias, até pelos preços, né? E um pouco antes de todo esse boom, né, de tecnologia que a gente está vivendo, né? Ela já antecipou isso. E já começou a lançar as principais campanhas. Eu citei o Free, por exemplo, que é uma campanha muito legal, mas teve a do Silo Lunar, por exemplo, as chuteiras. Quem não vai lembrar, né, dos vídeos, né, pré-Copa do Mundo, dos jogadores entrando no carro, jogando, correndo e tal. Isso antes ia pra Globo, né? Então, não sei se posso falar, né? Desculpa. Não tem problema nenhum. Tá, Todo mundo amigo. isso antes ia pra TV aberta, vamos assim dizer. E assim a gente não perde nenhum patrocínio, nenhum futuro patrocínio. E a Nike começou a levar isso pro YouTube, primeiramente. Né? Então, e as pessoas, e ela começou a trabalhar muito o marketing, e aí já tínhamos, né, o WhatsApp, já tínhamos algumas envios de e-mail, principalmente, né, acho que nessa época, 10 anos atrás, tinha muito ainda grupos de e-mail onde você enviava, Facebook, etc. E aí isso trabalhou muito forte no envio da comunidade. Então a comunidade era a responsável por replicar as principais campanhas, né, da empresa. Então, os dois canais, eu não vejo eles como algum principal. Eu acho que o YouTube, né, esse digital foi muito forte já 10 anos atrás, e o ponto de venda. Porque ali sim, ali a gente implementava lojas, né, a gente construía um espaço Nike dentro das lojas dentro da loja do varejista. Então, pegávamos ali um espaço, às vezes, de 30%, 40% da loja do parceiro, para construir um espaço Nike onde a gente conseguisse contar essas histórias das categorias de training, de running, de futebol, de sportswear, né, que é a linha de lifestyle da Nike. E o que era muito bacana? Primeiro, se provava que aumentava a venda do ticket por metro quadrado, né? Mas mais do que isso, criava-se um novo tráfego muitas vezes na loja. Né? A Nike tinha um conceito que era o Attract, Engage and Connect, né? Então o pilar, né, de atrair, conectar, né, e engajar os consumidores. Então esses espaços, esses stores, né, essas lojas da Nike, elas tinham tudo isso. Então elas tinham o objetivo de atrair o consumidor, de entreter ele, né, de engajar ele de uma forma onde ele experimentasse o tênis, dele fizesse um teste de pisada, dele vestir às vezes a camisa, dele interagir com uma tela. Tudo isso eu tô falando que já existia há alguns anos atrás. Então, você conseguia replicar tudo que era planejado lá atrás na estratégia no ponto de venda. Eu acho que, inclusive, é uma das empresas que melhor conseguiu fazer isso, assim como a Apple, por exemplo, né, que é um grande case também. Demais. Duas coisas que me chamaram a atenção. Uma, quando você falou, eu nunca tinha parado para refletir. Cara, um dia não existia roupa de academia, ponto. Um dia nunca existiu isso. E aí vem uma empresa. Exatamente. A gente vai criar um novo consumo. E não faz muito tempo, parece que é uma coisa assim surreal, mas cara, ninguém tinha parado para pensar. Quando você para pensar aí, você vê assim, o quanto que hoje em dia a gente às vezes esquece desses detalhes, né? E que às vezes tem coisas que realmente o ser humano nem sente necessidade. A gente fala muito disso nos nossos encontros e com outros profissionais, podcasts, enfim. O quanto é importante a gente entender que às vezes não é algo claro para o consumidor que ele precisa ou que isso vai fazer diferença na vida dele. E você apostar naquela ideia e ir até o fim, né? Então os caras transformaram completamente o mercado, né, de consumo de artigos esportivos. Isso eu achei muito legal, assim. E vale essa reflexão para todo mundo que está aí com um produto completamente novo, que as pessoas que não faz sentido nenhum, ninguém usa hoje, ninguém nunca pensou em usar. Cara, tem sim como criar novos hábitos de consumo e que realmente vão fazer a diferença aí na vida do consumidor. É muito melhor. Quando você percebe que existe uma roupa própria, né, que você vai correr, que você vai suar, que não vai te agoniar, que não vai te dar coceira. Tem muitos detalhes aí que fazem diferença na qualidade de vida também. Não é só sobre aumentar o consumo, né? Então eu acho muito legal isso. E o outro ponto também que me chamou a atenção é quando você começou a falar das estratégias, dos canais, de como eles usaram esses canais, uma palavra me veio à cabeça: comunidade, né? Acho que até você citou um momento aí essa palavra, né? Como até naquela época, que ainda não era tão forte o digital quanto hoje, vamos considerar assim, já era, mas não era tão quanto hoje, minha sensação é de que não importa tanto assim o canal, mas importa como você vai criar o engajamento e
e fazer crescer esse senso de comunidade, de fazer parte da Nike, de ser Nike, né? Então isso é muito bacana, assim, e eu acho que muitos profissionais de marketing se perdem no tático em escolher o canal, qual é o canal, e esquecem da estratégia que está por trás do canal. E às vezes, qualquer canal, ou não falar qualquer canal, mas muitos canais podem ser úteis, mas o que vai fazer a diferença é a estratégia por trás que vai fazer criar esse senso de comunidade, né? Então, assim, muito legal esses insights que você trouxe, viu? Que legal, Beto, Gabi. É bacana. Ah, desculpa. não, pode Não, ir. Era só, na verdade, manda ver, manda ver. eu só ia fazer um comentário em cima do seu excelente comentário, que acho que é isso. Então, acho que ficou a primeira dica, né? Não, é muito difícil, óbvio, implementar algo novo. Não tenho dúvidas, né? Então, mas a Nike, ela sempre acreditou muito. O Silo Luna, por exemplo, que é a espuma, que é o amortecedor de espuma da Nike, dos tênis de corrida da Nike, ele demorou mais de 10 anos para pegar. E aí eles mudaram para Zoom, né? E teve algumas pequenas mudanças tecnológicas, mas vinha batendo em marketing a todo momento que a espuma era melhor do que aqueles amortecedores que os concorrentes tinham. Um tinha de gel, outro tinha aquele amortecedor cheio de coisinha, não vou citar os concorrentes, mas e a Nike ficou batendo na espuma, ficou batendo na espuma. Hoje, o tênis da Nike, o Zoom, ele é o principal. Se você olhar o pódio de 5 caras que sobem no pódio, 5 estão com aquele tênis da Nike, então isso é performance. Mas é uma história que demora 15 anos para muitas vezes você conseguir implementar. Essa do vestuário, você pegou bem. As pessoas talvez não se preocupavam com isso. E a Nike acreditava naquilo. Ela acreditava que sim, que a academia, na verdade, ela é muito mais do que uma prática de exercício físico. Ela também é um ambiente onde você socializava, né? Então, para isso você tem que estar na sua melhor. Então, você tem que ter a melhor performance com a melhor estética. Porque, no fim, quando a gente busca, principalmente o mundo fitness, a gente não está falando de esporte de performance, né? A gente não está falando de corrida, de triatlo, a gente está falando de musculação em si, fitness. Ali as pessoas estão buscando a estética, né? Elas estão buscando, claro, a saúde, mas elas estão buscando a estética. Então, a moda e como você está vestido faz parte da estética também. Então, ela conseguiu enxergar isso. Então, isso é muito legal. E sobre as comunidades, acho que a gente vai falar um pouco também para frente ali, quando a gente falar um pouco da nutrição esportiva, mas a Nike é uma grande escola para isso, porque ela foi uma das primeiras a enxergar a segmentação. Então, a Nike, ela existe como Nike, mas o Nike Basquetebol é uma coisa, Nike Futebol é outra coisa, Nike Running é outra coisa. São mundos diferentes. Você pode gostar da marca né, e ser um fã de basquete, e usar as coisas de basquete e não usar nada da linha de running, você tá usando Nike de toda forma. E aqueles caras não se veem, eles não são a mesma comunidade. O cara do basquete, né, do sneaker, por exemplo, é totalmente diferente do consumidor de running, de performance, endurance ou fitness como um todo. São pessoas completamente diferentes, ambientes diferentes, consumo, né, de conteúdos e produtos diferentes, e mesmo assim estão debaixo de um mesmo grande guarda-chuva. Por quê? Segmentação e saber conversar com cada uma das comunidades da forma certa. Muito bom. Tá, bacana, baita resposta. Bom, depois da Nike, você foi pra Reebok, né? E tem um momento na história da Reebok ali que ela tentou entrar em vários mercados diferentes, né? Com estratégias diferentes e tal. E isso foi criticado por alguns especialistas do marketing, assim, né? Existem outras marcas que fizeram isso, a Mormai é um caso, né? E tem algumas marcas que a gente vê na área de indústria, principalmente, que acontece de... Tem uma marca forte na indústria e importa um produto e começa... porque tem a percepção da marca ser forte, usa outros produtos que não foram produzidos com o mesmo rigor com do produto original e tal. Então, como é que você enxerga esse momento aí que foi da Reebok? Que foi bem nesse momento que você estava lá, eu acho, né? Foi exatamente nesse momento, né? Foi quando a Reebok fez uma transição de posicionamento da marca, inclusive mudança de logotipo. Tem esse PS, né? Um ano antes, mudança do logotipo com todo um conceito, né? Do físico, mental, social, né? E por isso que tinha o Delta, que se chamava do triângulo, mas né, chamava-se de Delta. Então sai daquele logotipo que agora voltou, que é o das 3 linhas, né? Das 3 listras, para o Delta durante 10 anos praticamente. E com isso um novo posicionamento de marca voltado para o fitness, né? Então, na verdade não o fitness, o training. Então, entendendo o training como grande plataforma, né? Embaixo do training
criadas várias caixinhas, né, entre elas o fitness, entre elas a luta, porque entendia-se que você, na verdade, se prepara por 6 meses para uma luta de 5 minutos. Então, na verdade, você mais treina do que luta. Então, o conceito de training na luta é muito forte também, e o CrossFit como principal plataforma. Na verdade, eu acho que foram dois grandes pontos que aconteceram para essa situação. Eu acho que a primeira, provavelmente, né, eu não participei das decisões a nível global, mas eu participei das decisões a nível Brasil, né? Mas o que a gente viu é que, sim, enxergou-se um nicho que ninguém ainda dominava. Né? Então, ninguém dominava o training como marca. Você tinha talvez uma marca que estava um pouco mais presente no fitness ali, como uma Nike, por exemplo. Você não tinha ninguém ali dominando o CrossFit, que era um esporte que nessa época, 2014, estava explodindo, né? E você tinha o UFC no seu auge, provavelmente. Então, enxergou-se uma grande oportunidade. E acho que tem o segundo ponto que sim, a Reebok era uma empresa que tinha sido há 2 anos antes adquirida pela Adidas. Pagaram uma grana e estava concorrendo com ele mesmo. Então eu vou dar um exemplo para vocês de que eu vivenciei quando eu fui para Reebok em Boston. Uma discussão que estava tendo lá dos líderes, né, globais, e a marca estava decidindo, né, uma das coisas que eles iam fazer é entregar o contrato de hockey da NHL para a Adidas. Em contrapartida, esse dinheiro iria para o UFC. Então, eu participei dessa decisão, eu vi essa decisão sendo tomada lá em Boston. Então, existe muito a questão do posicionamento, mas existia também interesses da marca mãe, que nesse caso era a Adidas, né? Ela era quem comandava o grupo, né? Adidas Group. Cara, eu não vou concorrer com eu mesmo aqui dentro. Então, eu vou fortalecer a Reebok em fitness. E aí, em contrapartida, a Adidas diminuiu muito o sortimento que ela tinha em fitness, né? Talvez as pessoas não se lembrem da época, mas ela ficou com o básico do básico, coisas que não podia tirar de linha, que eram best-sellers mesmo, as camisas de 3 litros para training, coisas mais simples, né? Mas investiu muito em running nessa época, tanto que veio aquele tênis, o primeiro tênis de R$1.000 do Brasil, o Spring Blade, não sei se vocês vão lembrar, era um que tinha uns cortes. Então a Adidas investiu muita grana em running, porque training deixa para Reebok. Então foi estratégico, né? E dominar o mercado de nicho não é ruim. Eu tô há 8 anos no mercado que, há 8 anos atrás, ele era de nicho, hoje ele expandiu, mas é um mercado de nicho. E quando você está no mercado de nicho, muitas vezes é melhor você diminuir a tua comunicação, focar a tua comunicação num público que aí vai ser mais aderente porque é a comunidade, porque ele é mais engajado e vai dar certo. Eu vou dar um exemplo de erros entre erros e acertos, mas o Delta, ele ficou tão vinculado com o CrossFit que, né, o logo da CrossFit dentro do contrato o logo da CrossFit vinha o Delta junto. As pessoas entendiam que o Delta era do logo da CrossFit e tatuavam o Delta nas costas, no braço, como as pessoas tatuam o Iron Man. Caraca. Não sei se você sabe, Não o PS. sabia disso. Eu vivenciei Iron Man recentemente, agora pela Dux, né? A gente patrocinou o Iron Man. E o Iron Man é a segunda marca mais tatuada no mundo. A primeira é Harley Davidson. As pessoas tatuam a marca, uma love brand. Então, a Reebok, ela nunca tinha sido na vida uma love brand. Ela já foi líder de mercado, mas nunca foi uma love brand, né? Como a Nike é, por exemplo. E ela conseguiu, na época do CrossFit, ser uma love brand para um nicho pequeno de gente que eram os praticantes de CrossFit, mas as pessoas amavam ela. O que aconteceu quando fechou com o UFC? Aí vem os erros dessa estratégia. Quis expandir demais a estratégia de training e entender o UFC, você perdeu esse engajamento. O público do CrossFit começou a falar, putz, essa marca não me representa, eu não quero que esteja no Anderson Silva, no Vanderlei, né, no Aldo, não é isso que me representa, eu sou um cara do CrossFit, eu tenho um outro lifestyle, né, e criou um problema com o próprio público do UFC. Olha que loucura. Você não engajou nem lá nem cá. Porque o público do UFC ficou com muita raiva da marca, porque ela obrigava os atletas a só utilizarem Reebok. E aí os atletas começaram a dizer que eles estavam perdendo patrocínios, né? Porque eles tinham o patrocínio do boné, ele tinha o patrocínio da camiseta, que ele não podia usar mais. Então, foi o principal erro da Reebok. E ali foi onde gastou praticamente toda a verba de marketing que ela tinha naquele período de 2 anos. Então, são erros e acertos. Eu não acho que foi errado a estratégia do nicho. Eu acho que tem que entender nicho como nicho. Esse é o grande erro das marcas e eu pude vivenciar isso muito durante a minha carreira.
existe um limite entre o nicho e o mainstream, né? Se você furar essa bolha, você pode vender muito mais. Mas aí você perdeu o engajamento da tua base que te levou até lá, você talvez esteja perdendo tudo. De novo, eu cito a Apple como uma marca que consegue fazer isso, consegue ultrapassar a bolha e consegue ser uma love brand. E as pessoas, fazerem fila ainda para comprar o produto, porque elas não trocam de marca. É claro que ela criou uma plataforma que te deixa preso a ela, né? Então, a partir do momento que você tem um iPhone, você nunca mais não pode mais ter um iPhone, porque todos os seus dados estão lá. Então, só um PS, eu fiz um curso bem bacana, eu indico aqui, chama-se Estratégia de Disrupção Digital. Ele é online, as pessoas é da Cambridge Business School, né? Legal. E eles falam exatamente isso, do poder da plataforma. Porque se você criar uma plataforma que a pessoa fica presa a ela, o Uber, por exemplo, o motorista ele não queria estar na Uber, né? Eles reclamam, todo mundo aqui pega Uber todos os dias, né? Todo dia ele reclama que ele ganha metade só da corrida e tal, mas ele não sai de lá. Por quê? Porque ele está preso à plataforma, ele não consegue mais sair de lá, porque as pessoas só usam a plataforma. Então, o grande risco de você querer furar essa bolha do nicho, muitas vezes, é que você abre mão do teu público fiel. E aí, se você não tem uma plataforma que o deixe preso, como a Apple tem, você perde isso tudo. Você falou um negócio muito bacana do nicho versus o mainstream. E a gente vê marcas aí, como por exemplo a Adidas, e a própria Nike, a própria Reebok mesmo, vinculando a marca com, por exemplo, com rappers, trappers, né? O caso da Adidas, o Jay-Z, né? E também é um trabalho mainstream, né? Você acha que aumenta tudo bem que aumenta o poder da marca, mas você acha que prejudica ainda mais quem é o nichado? Ou um não conversa com o outro? Eu acho que essa estratégia, no caso como a Nike e a Adidas estão fazendo, ela não impacta, porque de novo, elas são marcas que elas já desde o início, ou há muito tempo, elas conseguem segmentar as submarcas. E acho que esse é o grande desafio. Então a Adidas e a Nike, elas são uma casa de marcas, claro, tendo essas grandes, essa bandeira maior, né, como a marca principal, mas a comunicação da Adidas Futebol é completamente diferente da Adidas... agora eu me esqueci o nome que eles usam para o lifestyle, mas a Nike é Sport, por exemplo, né? Então, é muito diferente, né, a comunicação. Então, e eu vou dar um exemplo como consumidor dessas marcas, né? Hoje eu não estou vinculado a nenhuma, então eu uso as duas, mas eu nunca utilizei roupas da Nike Sport. Por quê? Porque eu não me via na plataforma de comunicação que já eram alguns influenciadores, né? Alguns rappers. No Brasil, por exemplo, era Naldo, Emicida, por exemplo. Talvez não era o tipo de influenciador que me impacta como consumidor ou como fã, né? Mas eu sempre usei camisa de futebol, né? Dos times, seleções na época de Copa do Mundo, né? Fazia coleção porque é a comunidade que me impacta, o futebol, o esporte como um todo em geral. Então, as marcas, o posicionamento que elas criaram, Instagram separados, YouTube separados, então você tem que tomar muito cuidado. O mercado de nicho, você pode ter várias pequenas bolhas de nicho, desde que a sua comunicação também seja voltada para esse público. E o público, se ele conseguir entender, ele só vai seguir, por exemplo, a Nike Futebol. E ele não vai seguir a Nike Sportswear. Então, o que está acontecendo muitas vezes na Nike Sportswear, muitas vezes nem impacta nesse consumidor. E aí tá tudo bem, né? Então, eu acho que é a forma de ser feito. E acho que a segmentação é sempre a palavra-chave. Foi uma das coisas que eu levei para a Integral Médica no desafio que a gente tinha de conseguir falar com vários públicos, com várias marcas diferentes. Então, a Nike é uma escola disso, a Adidas também, obviamente, seguiu um caminho similar. Tentou fazer isso até com outras marcas, então aí tá o caso da Reebok, né? Eu não quero ir como Adidas Training, eu vou como Reebok para Training, e aí eu segmento ainda mais. É até melhor, não vou dizer assim, é mais fácil, né? Mas é mais fácil você ter várias marcas para falar com públicos diferentes do que com uma só, e tentar e segmentar como se fossem sobrenomes, né? Como a Nike faz. Então, Nike Basquetebol, Nike Futebol. Esse é um desafiaçaço. Não sei se existe essa palavra, mas é um grande desafio. Vamos criar. É um grande desafio e a Nike consegue fazer, mas nem todo mundo consegue. Então o que a galera faz? Criam novas marcas, né? Então uma só para falar com basquete, uma só para falar com futebol. Se vocês forem na Decathlon, por exemplo, né? Eu adoro ir na Decathlon, né? Acho que um dos passatempos, quando tá chovendo, eu pego meu filho, putz, vamos pra Decathlon, vamos passear. Adoro também.
Nunca sai com o carrinho vazio, né? Impressionante, que você sempre acha alguma coisa que você quer. O que a Decathlon faz, né? 70% do portfólio da Decathlon é marca própria. Só que para cada categoria, escalada na neve é uma marca. Por exemplo, Sports Nutrition, Sporting Goods, é a Aptonia. Então a água, o energético e o suplemento é a Aptonia. Então, vocês viram, a Aptonia é o deles, né? Então, mas a roupa de corrida é outra, é outro nome, e assim por diante. Então, eles são uma multimarcas, sendo tudo numa coisa só. Mas por quê? Porque talvez o cara da escalada na neve é um consumidor completamente diferente do cara de running da Decathlon, que é mais um entrante normalmente, né? E o cara da neve não, ele já faz um esporte de performance ali. Ele não quer estar usando a mesma camiseta que aquele consumidor. Ele quer estar usando a dele. Né? Esse é meu nicho, esse é meu mundo, essa é minha tribo. Então ela conseguiu, mesmo ela consegue desvincular. Às vezes também, assim, né, eu acho que é sempre um debate, assim, a gente já passou por isso em alguns clientes, né, da Mega. E aí, vamos criar marcas com nomes diferentes, o guarda-chuva, como que a gente vai usar essa distribuição, né, de empresas dentro de um mesmo grupo, enfim. E é difícil ter um formato, é assim que funciona, mas olhando para o caso do Decathlon, eu acho que assim, a Nike acertou tão bem na forma de criar comunidade que ela teve essa tranquilidade de poder usar a Nike em todas as comunidades, né? É um senso de pertencer assim tão forte, né? Que tem essa tranquilidade. Agora, Decathlon, né? A empresa, o que ela representa, o tempo de construção, investimento em comunidade, não tem. Então, quanto que a pessoa, o esportista, vai valorizar um produto com o nome Decathlon ou uma outra marca desconhecida ali, mas que resolve o que ele precisa para aquilo, né? Então é engraçado, assim, mas acho que, na minha cabeça, acho que quando você tem um desenho bem, bem bonitinho e cria esse senso de pertencimento da marca, acho que você pode, com menos risco, fazer essa distribuição, né? Mas aí saber o quanto é forte ou não, aí é outros 500, né? O quanto que realmente ela criou esse senso de pertencimento de comunidade de uma maneira geral, global, enfim, sei lá. É muito louco isso. Mas a própria Nike, ela tem umas tripezinhas ali escondidas. Vocês sabem a diferença? Tem dois logos, já viram, né? Um é só o sushi e o outro é o sushi escrito Nike. Sim. Sabem a diferença? Um é mais moda, o outro é esporte? Isso aí. O que tem o Nike escrito com o sushi, boa. Boa, Betão. O que Eu tem o não Nike sou escrito com Nike, eu sou Adidas, então eu não sou. esse é voltado para Sportwear. Só Sportwear pode, né, usa com esse. E aí tudo que é performance é só sushi. Então, Legal. ela já faz um pouco essa separação. Já são duas marcas aí. Em branding já viram duas marcas, né? Pelo menos. Ou dois logotipos, pelo menos, né? Então, devagarzinho ela faz também. Eu tô querendo saber um pouco dessa sua transição aí, Thiago, porque assim, é um assunto que me interessa por motivos pessoais e profissionais. Esse mercado de nutrição esportiva tá ficando bizarro, tá cheio de polêmicas aí por trás também, né? Porque um monte de gente dizendo Fofocas que... maromba. Fofocas maromba. Tem aqui, assim, muita gente aproveitando essa demanda que tá cada vez maior e fazendo coisas que estão sendo questionadas, outras fazendo coisas legais. Como que me conta um pouquinho essa sua um processo de transição sutil aí, mas né, tem muitas coisas vinculadas, muitas coisas semelhantes aí nesses dois mercados, por isso que a gente trouxe para falar os dois aqui hoje. Mas eu queria que tu trouxesse uma visão primeiro geral assim de o que tu que venceu isso no dia a dia ali, né, que estava na ponta. A gente aqui tá olhando de fora como consumidores, um pouco como profissionais de marketing, mas a gente não é especialista nesse segmento, né? Como você. Então, traz pra gente, assim, o que aconteceu tanto na sua transição, junto com essa transição do mercado, esse boom que tá a nutrição esportiva.
Legal. Eu fiz uma transição antes, acho que de muita gente, né? Na verdade, eu diria até que fui um dos primeiros executivos, né, que vinham de outros mercados para dentro desse mercado. Há 8 anos atrás era um mercado ainda muito povoado, ou por quem tinha começado nele, né, já estava. Mercado brasileiro de suplementação esportiva, né, para fazer um parênteses, ele tem exatamente 40 anos, que é a idade da Integral Médica. Né? Então, a Integral Médica, ela além de ser a líder de mercado, ela também é a pioneira. Foi a primeira marca brasileira. Tem toda uma história muito bacana por trás, né, do Dr. Euclésio. Ele foi o primeiro a desenvolver suplementos no Brasil. A ideia não era ir para o mercado esportivo, por isso que a marca tem esse nome Integral Médica. Era uma ideia de um proteinato de cálcio para conseguir entregar mais proteína para crianças subnutridas. A grande ideia do doutor era desenvolver produtos para entregar em creches, vender para prefeituras, e que a alimentação, que as pessoas se nutrissem melhor, crescessem com mais qualidade de vida e emagrecessem também, né? Quem também tinha uma alimentação errada. Mas o principal foco era subnutrição. E olha, isso caiu no gosto de atletas, e aí a Integral Médica virou uma marca esportiva, e assim vieram todas as outras na sua sequência, né? E todo esse sucesso. Mas quando eu entrei nesse mercado há 8 anos, ele era quase um terço do que ele é hoje. Então tem esse primeiro relato, né, de que eu pude vivenciar efetivamente o crescimento e o boom desse mercado, né, que teve dois grandes momentos, eu acho, um logo pré-pandemia e outro pós-pandemia, intra-pós-pandemia. Foram os dois grandes momentos aí do mercado de nutrição esportiva e, como eu falei, pude vivenciar bastante isso. A migração, né, até para ouvintes aqui que estejam pensando em migração de área ou de, né, carreira, porque aqui efetivamente eu faço a minha migração efetiva para marketing dentro da Integral Médica, né, já trazendo conceitos das marcas onde eu passei, Red Bull, Nike, Reebok. Muitos conceitos eu ajudei a aplicar dentro da Integral Médica. Também não entrei por vendas, entrei por Key Accounts e Trade Marketing, mas depois assumi o marketing. Mas uma transição, ela foi relativamente natural, mas ela é até mais natural não por você conhecer ou não a empresa, mas sim o business, o negócio. Eu sempre tive o prazer de trabalhar com marcas que eu consumia. Né? Não importa, né? Eu também talvez gostava até mais de algumas coisas da Adidas do que da Nike, para ser sincero, né? Mas adorava a Nike como marca, adorava a Red Bull como marca, consumia os produtos, né? Então, a Reebok foi meu primeiro tênis, então eu tinha uma relação ali de conexão com a marca. Integral Médica, junto com probiótica, Nutrilatina, eram os suplementos que eu consumia com 18, 19, 20 anos. Então, a transição ela é mais fácil quando você gosta do que você faz, quando você tem engajamento também nesse mercado que você está. Então, esse acho que é também uma dica que eu dou. Eu sempre quis trabalhar no mercado esportivo, né? Com marketing esportivo ou dentro do mercado esportivo. Então, isso era algo que eu queria. Então, não fugia muito, se você for pensar. Por mais que, óbvio, um é um produto de bem de consumo mais durável. Então, um tênis, um brasileiro, ele consome em média um tênis a cada 6 meses, 9 meses, né? Suplemento, ele é um pouco mais rápido, por exemplo, o consumo médio de 60 dias, 45, 60 dias, em média, um whey, por exemplo. Então, um é um bem de consumo um pouco mais durável, mas não tão durável quanto um colchão, e outro é um bem de consumo um pouco mais rápido, mas não tão rápido quanto um Red Bull. Então, você tem ali um meio termo entre os dois. Então, eles tinham algumas similaridades, mas o principal também é um pouco do posicionamento da comunicação. Você fala com o esporte. Quando você vende suplemento, você não está vendendo um alimento, efetivamente. Você não tá você está vendendo um sonho. Você está vendendo é muito parecido com a comunicação que a Gatorade faz, né? Você não está vendendo uma bebida. Você está vendendo um suplemento, né, líquido, que vai repor seus sais minerais e você vai correr mais, você vai aguentar mais. Então, ele está te vendendo performance. Suplemento é a mesma coisa, você vende performance. E aí é onde entra os posicionamentos dessa performance. Você entrega a performance com objetivos estéticos ou com objetivos funcionais. E eu posso explicar um pouco mais depois, mas e aí é onde você vai criando marcas. Porque se eu quero uma marca que tenha objetivos funcionais, por exemplo, eu vou falar com o público mais de endurance.
né? Então, porque esse cara é o que quer tomar o produto e correr um segundo mais rápido, quer aguentar uma hora a mais a maratona, né? Ele quer ter a reposição correta dos sais minerais, ele quer ter a entrada correta de carboidratos, né? Durante o período da prova. Esse cara tá totalmente preocupado com a funcionalidade, ele tá zero preocupado com a estética. Ele não corre porque ele quer ficar magro, ele não liga de ser chamado de canela fina, por exemplo, né? Porque ele não é estética o objetivo dele, é funcionalidade dentro da plataforma performance. Quando você vai para academia, para o fitness, você já está falando de estética. Você já está falando, e aí entra um pouco do que eu citei da Nike, da moda. É um conjunto, né? E a estética, ela tá ligada ao consumo do suplemento para quê? Eu quero ter barriga de tanquinho, eu quero ter bumbum na nuca. Então, o suplemento muito usado para isso. Então, daí vem toda essa conjuntura de segmentação. Mas esse foi o grande desafio. Acho que foi o desafio de trazer um pouco do mercado esportivo, do posicionamento, dos arquétipos que a gente tinha lá, né? Do herói, né? No mercado esportivo isso é muito forte, né? Para o mundo da suplementação. E isso foi um Thiago, pouco... você percebeu algum acontecimento, o que foi essa virada que trouxe essa demanda tão alta do mercado por nutrição esportiva, principalmente? Só um parênteses, interessante essa questão de ter iniciado com foco em subnutrição, né? Porque, assim, aí entra um outro podcast mais filosófico, mas é muito louco como a gente, de certa forma, tem essa necessidade ainda. Eu, por exemplo, consumo produtos de nutrição esportivas por um quesito também de que algumas coisas eu não encontro hoje tão fácil para consumir ou de uma maneira tão própria como eu deveria obter, né? Então eu uso para ter saúde, e não pelo esporte, nem pelo... Então isso ainda está vinculado, mas de uma forma muito agora subliminar, assim, né? Tá ali escondido esse tema. Mas voltando agora, só quis fazer esse parênteses, mas eu queria... Tu viu alguma coisa que aconteceu nessa transição? Conta pra gente, porque é interessante também a gente, profissional de marketing, entender essas curvas, esses grandes acontecimentos, para a gente ficar atento também e perceber o que a gente tem que fazer, que hora que a gente tem que fazer, né? Aproveitar as oportunidades de mercado. Legal, bem bacana isso. A saúde é a porta de entrada mesmo, mas é muito engraçado, porque depois que a pessoa começa a ter um certo estímulo, a estética vira a prioridade. Então você tem que ficar muito atento a quais são a gente chamava de caldeirão do suplemento. Então as pessoas entravam no caldeirão, por onde ela vinha, né? Saúde era o principal, mas lá no fundo, é o que você falou, tem a questão da estética muito, muito, muito escondidinha. Porque ninguém quer falar, nossa, então eu quero emagrecer para ficar mais bonito. Não, eu quero emagrecer porque meu médico falou que eu preciso ter saúde. Então, é igual pesquisa, né? É muito difícil as pessoas falarem 100%, na verdade, se for uma coisa que coloca ela numa encruzilhadinha ali. O grande momento, acho que do mercado de suplementação, sendo muito transparente, foi um momento onde a Integral Médica, e aí eu tenho que citar, né? Acho que foi ela que guiou isso há 6 anos atrás, mais ou menos. Tirou, aí acho que vocês vão lembrar, a Integral Médica tinha um patrocínio do UFC no Brasil. Voltamos ao UFC, né? Coincidência. E por causa da Reebok, por causa da chegada da Reebok, tudo isso aí, a Integral Médica tira o patrocínio, e era um patrocínio que praticamente absorvia 60%, 50%, 60% da verba de marketing da empresa, o resto ficava para fazer alguns eventos. Então, e a Integral Médica tinha uma estratégia multisports. Ela tinha uma estratégia onde atuava no UFC, atuava no rugby, por exemplo, atuava no crossfit, por exemplo, e atuava em algumas outras modalidades. E tinha uma linha de produtos dentro dela, que chamava-se Darkness, que falava um pouquinho com o público do bodybuilding, da musculação, mas também quase como uma coisa meio esquizofrênica mesmo. Então fazia uma imagem de um cara e um outro produto, não tinha uma comunicação muito bem desenhada. Ali foi, acho que, o ponto de partida. Então, essa é a importância de você ter uma estratégia de branding muito bem feita. Então, ali foi feita uma estratégia de branding para as marcas muito bem feita, onde foi definido que a empresa, né, essas duas marcas, porque aí a Darkness vira-se uma marca, né, e ela vira uma marca com um posicionamento e um arquétipo fora da lei, underground, voltada para um público bem heavy user.
E a Integral Médica vira uma marca mais herói, né, onde fala com um público um pouco mais mainstream. Só que ambas dentro de uma mesma plataforma. Então, esquece multisport, esquece crossfit, esquece UFC e fala-se, entenda-se que a musculação é o pilar onde as pessoas consomem suplemento. E é verdade. Se você perguntar para todo mundo, por mais que você suplemente, né, por outros motivos, é dentro de uma academia que você inicia, né, ou a suplementação, ou você tem um primeiro contato com a suplementação, porque alguém está suplementando, alguém suplementa, e a primeira pessoa, o shake, e a primeira pessoa com quem você pergunta sobre o que tomar é o professor da academia, é o personal trainer, né, que normalmente é mais fortinho. Então você tem essas associações estéticas com o consumo da suplementação. E se você olhar que existe uma cadeia, esse professor, aí você vai olhar o que ele consome de conteúdo. Aí ele lá atrás, há 10 anos, consumiu um pouquinho dessa comunidade que existia de fisiculturismo, de bodybuilder, porque talvez o sonho dele era ser do tamanho de um atleta, né? O Arnold Schwarzenegger é o grande ídolo desse cara. Né? Então você tem uma pirâmide de influência muito bem desenhada que existe em vários esportes. No futebol, né? Então tá lá Cristiano Ronaldo, pirâmide, 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 molequinho de 12 anos jogando bola na rua, né? Então o esporte ele traz uma pirâmide de influências muito bem desenhadas e o fisiculturismo não é diferente. Você tem um atleta de elite, você tem um atleta mais amador, você tem um pessoal mais lifestyle, você tem um educador físico, você tem um influenciador fitness, você tem um consumidor. Ó, a pirâmide desenhada tá aqui. Ela vem, né? E a Integral Médica soube ler isso, soube desenhar essa pirâmide e implementou a plataforma e a estratégia de comunicação com o nicho, que eu citei no início aí do podcast. E foi muito assertivo, está sendo muito assertivo durante esses anos. Esse foi o primeiro boom. E as marcas começaram a seguir isso. Então, o mundo do fisiculturismo começou a crescer. Obviamente, dentro desse processo, você começa a encontrar peças-chave para a tua estratégia. Então, os atletas de elite, obviamente, porque quando você tem essa estratégia de performance, o topo da pirâmide é o atleta. E ele conquistando títulos, ele eleva a marca, ele traz awareness para sua marca, porque esse atleta tomou o suplemento, né? Esse atleta, igual futebol, esse atleta usou essa chuteira, acertou o gol da final, foi a chuteira, não foi o atleta. Né? Então, a mesma coisa o suplemento, a mesma coisa quando você fala com esporte. Mas você precisava de alguém para falar isso, para explicar e para trazer novas bases, porque você ainda está dentro do nicho. Mas uma das estratégias do nicho não é você ir pescar no oceano, é muito caro. Então, se você quer se manter no nicho, você pode até abrir a porta, mas as pessoas têm que entrar. Então, qual foi a grande estratégia da Integral Médica na época? Trazer um speaker, um influenciador, que virou a chave do alcance da comunicação da marca, que foi Renato Cariani. E esse cara trouxe também um aumento, né, da voz, né? Então ele ecoou mais a comunicação, ajudou a criar um canal do YouTube. E hoje o YouTube do fisiculturismo, e aí não vou falar da Integral Médica, mas sim de todas as marcas, que aí é muito doido. Todas as marcas de suplemento têm um canal no YouTube. Tem conteúdos frequentes, 2, 3 vezes por semana, gerando conteúdo, vídeos de treino, vídeos de dica, vídeos de lifestyle, né? Então, porque tem que ter conteúdo, então acaba entrando um pouco de tudo. E hoje é a principal plataforma de comunicação, o principal canal de comunicação, por exemplo, desse e-mail, né? Desse setor. Esse foi o primeiro boom. O segundo, acho que também para fechar isso, é a pandemia. Quando vem uma pandemia, você fecha as academias e você, né, muitas pessoas, a gente perdeu muita gente, e o principal fator, além, óbvio, do Covid, da vacina, etc., também foi a questão da saudabilidade. Foi muito discutido. Os insalubres, infelizmente, morriam primeiro. E aconteceu, né? Óbvio, tinha questão de terceira idade e tal, mas tinha uma questão da saudabilidade muito correlacionada com os óbitos no Covid. Abriu-se as academias, as pessoas voaram para dentro das academias. E aí, de novo, academia é igual suplementação, porque essa é a plataforma principal. Isso fez com que as marcas, as que estavam preparadas, dobrassem de tamanho pós-pandemia. Então, por isso também tivemos esse crescimento de várias marcas. E aí eu não estou falando só de produtos de nutrição esportiva, porque isso cascateou para todo mundo. E aí foi Pura Vida, e aí foi Essential, né? E aí foi Max Titanium no esportivo, mas caras que estavam ali permeando
e que entregavam outra oferta de valor. Aí um pouco mais voltada para funcionalidade, voltado para saltabilidade, né? Mas pegou. E durante o período da pandemia, quando estava todo mundo de portinha fechada, aonde foi o grande crescimento? Na comunicação. As pessoas estavam dentro de casa, o que elas faziam? Ficavam assistindo o YouTube o dia todo, vendo conteúdo de fisiculturismo, porque os atletas não pararam de treinar. Eles iam nos lugares fechados, nas academias fechadas para eles, mas eles continuavam treinando e gerando conteúdo para as pessoas que estavam em casa. Isso fez com que a comunidade crescesse ainda mais. Ô, Thiago, só um parênteses, né? Muito legal esse segundo tópico também. Não tinha parado para pensar que teria um impacto no consumo desse tipo de nutrientes, enfim, desse tipo de produto, né? Mas, olha só, às vezes não precisa esperar uma pandemia, né? Às vezes a marca, ela pode pensar assim, qual é o ponto focal? Hoje a gente falou disso numa reunião, né, Beto? Onde a gente consegue entrar para ter mais venda? Às vezes a gente, vamos fazer um monte de mídia paga, rede social, não sei o quê, e às vezes está dentro da academia. E então, assim, talvez se tivesse percebido o quanto isso é importante, será que uma ação forte de criar esse processo de comunidade em parceria com as academias já não poderia ampliar o consumo, né? Então, assim, tem muita coisa que às vezes a gente procura canais super diferenciados, ou aqueles que todo mundo está fazendo, investe um dinheirão nele, e às vezes uma coisa por trás dos panos, que só quem vai na academia vai ver, bem forte, né? Uma estratégia de parceria, onde você vai poder comunicar algo lá dentro e junto com essas academias, o processo de ranqueamento, não sei, dá para ter muitas ideias. Você já aumentaria o consumo sem precisar de uma pandemia. Não estou dizendo que ia ser igual, mas estou dizendo que às vezes as oportunidades, tirando o insight aí do que tu trouxe, tá nos teus principais fornecedores e não necessariamente só, eu valorizo muito, e a gente valoriza muito a questão do branding, mas às vezes você esquece que tem outros canais ali para trabalhar, né? E que são muito, muito, muito relevantes. Mas legal. Perfeito. Na verdade, é mapear a jornada, né, Gabi? Então, se a jornada desse consumidor, ele passa por uma academia, então você, de alguma forma, você tem que estar lá, né? Mas a pandemia, ela também veio para ensinar uma coisa. A pandemia, ela foi na dor um pouco de educação ao brasileiro. Então, isso era algo que as empresas sempre deixavam ali mapeados, mas nunca investiram. Nunca ninguém. É igual quando uma empresa está em crise, a primeira verba que cortam é do marketing, né? Então, a gente sofre, a gente sabe como é isso. E aonde está errado, né? Porque aí, se você para de vincular, se você para de se posicionar, você vai perdendo ainda mais relevância. Parece até uma conta meio maluca, mas as empresas fazem isso. Na pandemia mostrou-se que, na verdade, a parte educacional era muito importante. Isso estava mapeado, todas as empresas tinham lá uma área de educação, uma área de treinamento, até uma área de nutrição, por exemplo, mas ninguém olhava tanto. Né? Agora todo mundo olha. Então, o que a Pura Vida virou e se transformou foi muito através do marketing de criação de conteúdo educacional. Né? Então, palestras, eventos, treinamentos, ensinando as pessoas a tomarem suplemento. Por mais que esteja crescendo, acho que há 8 anos atrás, a cada 10 pessoas, na verdade eu falo exatamente o número, exatamente 10 anos atrás era essa pesquisa, tá? 2014, mais ou menos. Então, né, vamos falar de quase 10 anos atrás. O consumo brasileiro, ele era menos de 3% da população total. Né? Então, na verdade, 1,5%, perdão. Porque o brasileiro era assim, 50% dos brasileiros praticam atividade física. Isso há 10 anos atrás. Esse número com certeza pode ter mudado. Estou tendo um número de 10 anos atrás. Desses 50%, apenas 3% consumiam suplemento. Então, nós estamos falando de uma conta bem padeiro, 1,5% da população consumia suplementos há 10 anos atrás. E olha o que virou hoje. Então, a cada 100, né, 2 pessoas consumiam. Olha, hoje, provavelmente, a cada 100, a gente, né, tinha uma conta que hoje a penetração já está em torno aí de uns 25, 30%, que consome algum tipo de suplemento. Então, isso mudou muito. Né? E tem tudo a ver com tudo que aconteceu. Mas a educação é muito importante, porque você ainda tem 70%, e desses 30%, mais da metade é entrante, ou mais da metade consome suplementos muito de entrante, tipo um multivitamínico, uma coisa ainda muito, porque ainda entende que o whey é bomba, ainda entende que o whey faz mal.
Então você tem ali que educar quase, sei lá, 80% ainda da grande base, né? Da grande base populacional no Brasil. Enquanto nos Estados Unidos, as pessoas tomam whey protein no café da manhã, né? Então, e tudo passa por essa questão de quanto a marca quer investir nisso. Óbvio, você pode investir em educação, ou você pode dar a sorte, que esse mercado também está dando, de grandes players estarem querendo entrar nele. Então, além da aquisição da Pura Vida pela Nestlé, né, recorde de números aí, recorde para quem pesquisar vai ver, absurdos. Você tem a Danone entrando com a IoPro, que muda o mercado, que muda o acesso ao entrante. Pô, se a Danone tem whey, quer dizer que o whey não é bomba? Ah, agora o tiozinho, né, a tiazinha vai começar a entender, e estão tomando. Se você vê, vai no supermercado, já tá a tia dela colocando 2 Whey no carrinho dela, ela substitui pelo Todinho, pelo Nescau, pelo Toddy que ela tomava. É isso. Isso é mudança de hábito de consumo. Isso demora, isso é lento. É a Nike, 10 anos atrás, investindo em vestuário para agora as pessoas estarem usando. Então, o mercado de suplementação, a gente não é 1/5 do mercado americano. Então, tem uma oportunidade de crescimento gigantesca. E é isso que eu enxergo e por isso que eu aposto tanto nesse mercado. Beleza, cara, foi muito legal. Assim, ó, eu já tá com outros, sabe? Mas a gente passou, estourou o tempo aqui, mas né, uma coisa, falou, vamos deixar fluir, não vamos botar um tempo limite, mas também a gente tem que trabalhar, né? Então, infelizmente, eu vou ter que ir para a saideira aqui, senão eu continuaria, Thiago, muito conhecimento, você passou muitos insights legais em cima. E o último que eu peguei aqui, você começou a citar, assim, como empresas, inclusive, que vendem produtos de baixo, assim, produtos de tickets baixos, porque varejo, enfim, né? Aí investem muito no digital, mas também investem em educação e também investem em comunidade e principalmente também no offline, nessa relação, nessa troca, né? Como estar presente numa academia, como estar presente em eventos educacionais. Não é só sobre on, não é só sobre off, é sobre um conglomerado de ações baseado em uma estratégia que realmente faça sentido para essa comunidade se sentir parte e entender a importância, né, de cada coisa que vai consumir. Enfim, fiz aqui um apanhado geral aqui bem rápido, mas para encerrar, eu queria que você falasse, né, obviamente, de futuro. Eu sei que o futuro já é agora, que tem muita coisa já rolando, mas eu procurei, fui atrás no Google, mas eu achei as coisas muito superficiais em relação a tendências desse mercado, sabe? Eu até queria trazer, assim, um pouquinho do que eu achei na internet, mas eu não achei, assim, algum profissional que falasse disso de uma forma, assim, não tão óbvia, né? Metaverso, não sei o quê. Cara, vamos falar de realidade, assim, daqui a 5 anos, sei lá, o que tu vê, o que tu tá acompanhando nesse mercado, o que vai acontecer? Fala pra gente a tua visão aí. Legal, bacana. Pensando, acho que no mercado de nutrição como um todo, não nichando esportiva, né? Acho que nutrição como um todo, aí você abre um pouco mais o leque. Algumas coisas que eram futuro são muito realidade, né? O plant-based está muito presente, né? Então, produtos veganos, cada vez mais expandindo, né, soluções. Então, eu vejo marcas criando, tipo a Typical, né? Criando produtos para alimentação plant-based. Então, isso tem crescido bastante. Mas, tentando olhar um pouco mais para o mercado da nutrição, eu acho que eu vejo duas grandes tendências assim. Primeiro, ready to consume. Então, assim, as pessoas querem praticidade a todo momento, a cada momento de uso. Então, é óbvio que você tem toda uma questão de branding e de marca quando você tem o potão, tá? Sempre perguntar por que esse potão é daquele tamanho, porque tem uma questão do pote ser grande mesmo, porque se é uma questão estética, é quase como o pote tá fazendo parte da construção da história, né? Então, por isso que ele é grande, mesmo ele tendo só, às vezes, metade do recipiente preenchido, faz parte um pouco do contexto. Mas as pessoas não vão sair com esse potão mais de casa, elas não vão viajar com isso, né? Então, a gente precisa, as marcas têm que começar a ver e trazer soluções para que o consumo seja feito de forma rápida, nutritiva. Então, o grande problema hoje dos nossos snacks que temos aí, a maioria deles, eles têm proteína, por exemplo, eles têm alguns fatores nutricionais, mas não é tão bom quanto o produto um whey protein, uma creatina, né? Não conseguimos chegar ainda em soluções que entreguem valores nutricionais realmente para momentos de consumo
de conveniência, né? Então, intratreino, pró-treino, coisas rápidas e formas de consumo, né? Então a gente está vendo algumas coisinhas de gummy aparecendo, mas ainda não é isso. Eu vejo que daqui 5 anos a gente vai reinventar formas de consumo de suplementos e que a gente consiga com valor nutricional real. Eu acho que esse é um ponto, eu acho que isso é uma tendência. Já está acontecendo algumas coisas, mas tende a crescer e ser a maior parte, na verdade, do consumo. Se você for no mercado americano, está 10 anos, nesse mercado ele está quase uns 10 anos na nossa frente. Alguns a gente está mais próximo. No mercado de suplementação eles estão um pouco à frente. E aí quando você vai lá, você vê só energéticos, você vê, né, energéticos funcionais, tá? Não Red Bull, Monster, apesar deles quererem entrar nesse mercado, né? Mas a energéticos funcionais, produtos prontos para beber, né? Com whey, mas aí você vai olhar com 45 gramas de whey numa dose, você fala, nossa, é muita coisa. Então, no Brasil, a gente tá ali chegando em 25 nas marcas. E aí não é whey, você tem caseína, você tem soro do leite em pó. Então, é uma mistura, um blend de proteínas, na verdade. Não é uma coisa pura igual lá. Então, como eu falo de valor nutricional, eu também falo um pouco disso, de ingredientes no rótulo. Então, a gente tem alguns passos ainda para seguir. E aí uma outra, eu vou entrar um pouco em polêmica, né? Já deixar um salzinho, uma pimentinha. Estamos aqui para isso. O futuro a gente não consegue mais produzir tanto leite, né? Então não tem mais espaço para o mesmo desafio que a gente vai ter da falta da comida, da carne, o whey vem do mesmo bicho, né? Então não sei se fizeram essa associação, mas é isso. Claro. Então nós vamos ter que desenvolver e buscar outras fontes de proteína. Então, nós estamos falando, por exemplo, de proteína do frango. Estamos falando de proteína do inseto. Sim, do inseto. Então, o que a gente vê em filmes de ficção, por exemplo, deve acontecer em algum momento. De pegar gafanhoto e que a gente criticava, né? Que lá na China os caras comem e tal. Isso pode virar uma realidade. Daqui a pouco, disso ser desidratado de alguma forma e virar a fonte de proteína que a gente deve consumir nos próximos anos. Mas aí eu não acho que que é 5, talvez um pouquinho mais, mas já vai começar a acontecer. Por Bacana, favor, Thiago. Roberto, por favor, Oi. Vamos fazer uma proteína vegana de ervilha com gosto bom, né? Que tá difícil. Pois é, tá complicado. Já estão chegando algumas, mas também Pelo blend. amor de Deus, gente, não tem uma vegana gostosa. Se tem a da Essential e o valor, né, já é um pouco menos acessível, né? Para qualquer um não. Às vezes eles fazem até para não ser gostoso, para parecer que é mais saudável, né? Vai saber. Né? Pensou nisso? Não, sendo muito transparente, não é isso. Realmente o desafio da fonte mesmo. Tanto que, para solucionar isso, o que estão fazendo são blends, né? Então você traz a ervilha, o arroz e a semente de girassol, e aí você consegue ter o valor nutricional com menos resquício da arenoso, né? Que é o que deixava a ervilha. Já estão muito melhores. Tem algumas marcas aí fazendo um trabalho muito bom. A Nutrify, por exemplo, a própria Dux Nutrition, tem proteínas veganas com sabor. Né? As que ficaram, as mais antigas, ainda estão correndo atrás e corrigindo algumas coisinhas, mas tem algumas marcas que já estão conseguindo já entregar. Bacana. Bom, pessoal, a gente falou aqui com o Thiago Kitzler, né? Para mostrar até que o mercado de marketing de nutrição e esportivo não é fake nerd, né? Então, tem muita coisa para se preocupar, né? Você trouxe uma visão muito de olhar o consumidor, né? Da jornada do consumidor, entender os pontos dele aí, do nicho ou do mainstream, né? Então, você trouxe aí vários exemplos de marcas que viram o consumidor como peça principal para sua estratégia. Então, obrigado, parabéns aí pela jornada, né? Gabi, se quiser fechar, é contigo. Minha galera que assistiu a gente, que ouviu a gente aqui no Spotify também. Hoje, mais uma vez, vimos que na prática teoria outra com o nosso convidado querido Thiago. Para saber mais sobre o mundo de marketing, siga o @Mega Experiência nas redes sociais. E até o próximo podcast Mega em Off.